Dan Hart achou que estava ligando para um fornecedor de pisos, para um orçamento rápido, até que uma voz familiar atendeu o telefone e despedaçou 3 anos de arrependimento cuidadosamente enterrado. Alô? A voz suave de Maya o cortou como uma lâmina, seguida por uma pergunta inocente de uma criança que mudaria tudo. Mamãe? É o papai? Naquele momento, Dan percebeu que a mulher que um dia o amara agora administrava o próprio prédio onde seu próximo trabalho o aguardava, e ela tinha um filho de 5 anos que nunca conhecera seu verdadeiro pai. O que Dan não sabia era que isso não era uma coincidência, o destino orquestrara a segunda chance mais impossível, mas apenas se ele pudesse provar que aprendera a diferença entre fugir e ficar para lutar. 30 dias para reformar um apartamento, 30 dias para reconstruir um coração partido e 30 dias para mostrar a um garotinho o que significa quando um homem cumpre suas promessas. Mas quando o passado colide com o presente e ex-namorados ciumentos começam a gravar vídeos, será que a segunda chance de Dan desmoronará antes mesmo de começar? Se você está pronto para ver se o amor pode sobreviver ao teste definitivo, clique em inscrever-se e me diga de qual cidade você está assistindo. Dan Hart sentou-se em sua caminhonete do lado de fora da Miller's Flooring Supply, apertando os olhos para a tela rachada do celular. O sol da manhã dificultava a visão, mas ele precisava conseguir aquele orçamento rápido. Seu próximo trabalho começava hoje, e ele já estava atrasado. Ele deslizou pelos contatos até encontrar pisos, desconto. Perfeito. Dan tocou no número e esperou a ligação tocar. Alô? A voz era suave e familiar. O coração de Dan parou. Ele conhecia aquela voz. Ouvira-a em seus sonhos por 3 anos. Maya? A palavra escapou antes que ele pudesse detê-la. Antes que ela pudesse responder, uma vozinha de menino pipocou ao fundo. Mamãe, é o papai? A linha caiu. Dan encarou o telefone, as mãos trêmulas. Uma criança. Maya tinha um filho. O menino perguntara se Dan era seu pai, o que significava. Seu celular vibrou com uma mensagem. O número de Maya apareceu na tela. Número errado. Mas, oi. Os dedos de Dan tremiam enquanto ele digitava de volta. Oi, eu estava ligando para um orçamento de piso. Retirada no mesmo dia, se possível. 3 pontinhos apareceram, depois desapareceram. Depois apareceram de novo. Onde é o serviço? Apartamentos Oak Court. O proprietário quer o trabalho feito rápido. Dan observou os pontinhos dançarem em sua tela por um longo tempo. Eu sou a administradora do prédio agora. Pequeno mundo. O estômago de Dan deu um salto. Ele ia ver a Maya. Hoje, no local do trabalho. A mulher que ele deixara 3 anos atrás, quando seu pai adoeceu. A mulher para quem ele nunca explicara as coisas direito. A mulher que aparentemente tinha um garotinho agora. Estarei aí em 1 hora. Reforma da unidade 3B. Terei suas chaves prontas. Dan colocou o telefone de lado e esfregou o rosto. Não era assim que ele planejara sua terça-feira de manhã. Ele imaginara que esse dia pudesse chegar, esbarrar com Maya de novo. A cidade deles não era tão grande, mas nunca imaginara assim. 1 hora depois, Dan estacionou sua caminhonete no estacionamento dos apartamentos Oak Court. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Vasos de flores estavam sob cada janela, e a grama estava aparada e arrumada. Maya sempre gostou que as coisas ficassem bonitas. Ele pegou sua bolsa de ferramentas e seguiu para a porta da frente. Através do vidro, conseguia ver uma mulher com uma prancheta. Mesmo de costas, ele reconheceu o jeito de Maya ficar em pé, ereta, mas relaxada, confiante, sem ser rígida. Ela se virou quando a campainha da porta tocou e a respiração de Dan falhou. Ela estava ainda mais linda do que ele lembrava. Sua pele morena brilhava e o cabelo estava preso em um coque arrumado. Ela vestia jeans simples e uma camiseta azul, mas parecia perfeita. Um garotinho espiou por trás de sua perna. Ele tinha os olhos castanhos quentes de Maya e a expressão mais séria que Dan já vira no rosto de uma criança de 5 anos. Oi, Dan. A voz de Maya era educada, mas cautelosa. Este é meu filho, Micah. Oi, amigão. Dan se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Micah. Eu sou o Dan. Vou consertar um dos apartamentos aqui. Micah o estudou por um longo momento, depois sussurrou algo para Maya.
Ele quer saber se você é bom consertando coisas, Maya traduziu, um pequeno sorriso puxando seus lábios. Eu sou, Dan disse sério para Micah. Conserto pisos, paredes e portas rangentes. Você conhece alguma porta Ranger que precise de conserto? Micah assentiu gravemente e apontou para o corredor. Ah, perto da escada faz eek. Quando abre, vou dar uma olhada nisso, com certeza, Dan prometeu. Maya limpou a garganta gentilmente. Carol vai te mostrar a unidade e te dar as chaves. Preciso preparar o Micah para a escola. Claro. Dan se levantou. Obrigado, Maya. Ela assentiu. Depois olhou para Micah. Diz tchau para o Sr. Dan, bebê. Tchau, Sr. Dan. Micah deu um pequeno aceno. Até mais, Micah. Carol era uma mulher prática na casa dos 50, com olhos bondosos e mãos marcadas pelo trabalho. Ela levou Dan ao subsolo, onde ficavam os compartimentos de armazenamento. Maya é boa gente, Carol disse enquanto destrancava o compartimento de suprimentos do prédio. Está aqui há 2 anos agora. Sempre cumpre a palavra, sempre presta atenção aos detalhes. Micah também é um doce. Há quanto tempo eles moram aqui? Dan perguntou, tentando soar casual. Desde que ela conseguiu o emprego de administradora. Antes disso, acho que estavam num lugar menor do outro lado da cidade. Carol lhe entregou um conjunto de chaves. O senhor. Levin gosta que as coisas sejam feitas direito e rápido. A Maya vai garantir que você seja honesto em ambos. Eles subiram até a unidade 3B. O apartamento estava vazio e precisava de trabalho. O carpete era velho e manchado. As paredes precisavam de pintura fresca. E Dan já conseguia ouvir aquele assoalho rangente que Maya mencionara. O inquilino anterior tinha um cachorro, Carol explicou. Nada muito grave, mas precisa de uma renovação completa. Dan se ajoelhou e pressionou o chão perto da cozinha. Com certeza, rangeu. Posso consertar isso. Provavelmente só precisa de alguns parafusos para apertar. Maya vai querer atualizações diárias. Ela gosta de saber o que está acontecendo em seu prédio. Tudo bem. Eu entendo. Carol o deixou para olhar em volta e fazer sua lista. Dan tirou sua fita métrica e caderno, mas sua mente não parava de vagar para Maya. Ela ficara mais confiante nos anos desde que a conhecera. A Maya que ele lembrava era mais quieta, menos segura de si. Essa Maya administrava um prédio, lidava com inquilinos, criava um filho sozinha. Uma batida suave o fez olhar para cima. Micah estava na porta, mochila nas costas e a mão na de Maya. Estamos indo para a escola, Maya disse. Precisa de alguma coisa antes de eu ir? Só trabalhando na minha lista. Tem alguma coisa específica que o Sr. Levin quer feita? Piso novo em toda parte, pintura fresca, e ele mencionou que o acessório do banheiro está solto. Nada extravagante, só limpo e pronto para morar. Dan assentiu e fez anotações. Quanto tempo eu tenho? Ele quer um novo inquilino até o 1º dia do próximo mês. São 30 dias. Posso fazer em 30 dias. Bom. Maya ajustou a alça da mochila de Micah. Vou precisar de fotos do progresso a cada dia. E o horário de trabalho é das 8 às 5, de segunda a sexta. Fins de semana só em emergência. Entendido. Micah puxou a mão de Maya. Mamãe, vamos nos atrasar. Eu sei, bebê. Estamos indo agora. Ela olhou de volta para Dan. Passo mais tarde para ver. Depois que eles saíram, Dan começou a medir e planejar. O apartamento não era grande, 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha combinados. Nada que ele não pudesse lhe dar. Por volta do meio-dia, ele ouviu passos no corredor. Uma senhora idosa apareceu na porta carregando um prato coberto com papel alumínio. Você deve ser o empreiteiro, ela disse com um sorriso caloroso. Eu sou a senhora Delgado do 2A. Trouxe alguns biscoitos. Um homem trabalha melhor com algo doce na barriga. Muito gentil da sua parte, senhora Delgado. Sou Dan Hart. Ela lhe entregou o prato e olhou em volta do apartamento. Este lugar vai ficar legal quando você terminar. O último inquilino não cuidou muito bem. Vou deixar como novo. Maya diz que você tem um prazo apertado. 30 dias? Isso mesmo. A senhora Delgado assentiu aprovadora. Gosto de um homem que aparece quando diz que vai. Muita gente hoje em dia faz promessas que não cumpre. Ela deu um tapinha em seu braço. Você parece do tipo confiável. Dan esperava que ela estivesse certa. O resto da tarde voou. Dan marcou todas as medidas, fez sua lista de suprimentos e começou a planejar seu cronograma de trabalho.
Ele precisaria encomendar o piso amanhã, começar a demolição na quarta e manter tudo andando para cumprir o prazo de 30 dias. Às 4h30, ele ouviu a voz de Micah no corredor. A escola devia ter acabado. Dan se pegou, escutando os passos de Maya, imaginando se ela pararia para verificar seu progresso. Ela parou. Às 4h50, Maya apareceu na porta com Micah atrás dela, desta vez carregando uma pequena régua de brinquedo. Como está indo? Ela perguntou. Bem, encontrei um piso extra no depósito que deve servir. Vai economizar dinheiro e tempo se o Sr. Levin aprovar. Posso ver? Dan a levou até a pilha de amostras de piso que ele tirara do subsolo. Maya se ajoelhou e passou a mão sobre a madeira. Este é bom. Melhor do que o que tem em algumas outras unidades. É de boa qualidade. Só estava lá embaixo. Micah se aproximou e espiou as amostras de piso. É bonito, mamãe. É sim, bebê. Dan observou Maya com seu filho. Ela era paciente e gentil, mas também mantinha limites claros. Quando Micah se aventurou em direção às ferramentas de Dan, ela o guiou de volta sem fazê-lo se sentir mal. Sr. Dan, Micah disse de repente. Posso ajudar a medir? Maya começou a dizer não, mas Dan ergueu uma mão. Quer saber? Aposto que você poderia me ajudar com algo seguro. Aqui. Ele tirou seu giz de linha. Isso faz uma linha reta no chão, para eu saber onde colocar as novas tábuas. Quer me ajudar a segurar uma ponta? Maya pareceu incerta. Dan, você não precisa. Está tudo bem. Ele pode aprender algo, e eu poderia usar um par de mãos extra. Dan mostrou a Micah como segurar o giz de linha firme, enquanto ele o puxava pela sala. Micah se concentrou tanto que a língua saiu pelo lado da boca. Agora soltamos e... Snap! Uma linha azul perfeitamente reta apareceu no contrapiso. Uau! Os olhos de Micah arregalaram. É como mágica. É como matemática. Dan disse com um sorriso. O tipo mais legal de mágica que existe. Maya os observou com uma expressão que Dan não conseguiu decifrar. Quando Micah começou a tocar a linha de giz com o dedo, ela gentilmente segurou sua mão. Chega de ajudar por hoje, bebê. O Sr. Dan precisa trabalhar e nós precisamos ir para casa jantar. Tá bom, mamãe. Micah olhou para Dan. Você vai fazer a coisa da linha mágica de novo amanhã? Se sua mamãe disser que está tudo bem, claro. Dan começou a guardar suas ferramentas. O prédio estava ficando quieto com o início da noite. Maya ficou parada na porta com Micah, observando-o trabalhar. Obrigada, ela disse suavemente, por ser tão paciente com ele. Ele é um bom garoto, esperto também. Ele é. Maya fez uma pausa. Dan, sobre esta manhã. A ligação. Eu sei, foi estranho. Desculpa se te assustei. Está tudo bem, só foi inesperado. Ela respirou fundo. O número que você ligou não foi aleatório, foi? Dan parou de guardar as coisas e olhou para ela. Ele poderia mentir, facilitar para os dois, mas Maya merecia a verdade. Não, não foi aleatório. Ela assentiu lentamente. Imaginei. Eles ficaram em silêncio por um momento. Micah encontrou um pequeno pedaço de azulejo e estava rolando no chão como um carrinho minúsculo. Dan, preciso que você saiba, Maya disse baixinho. Este é meu trabalho. Este prédio, esses inquilinos, eles estão contando comigo. E o Micah vem primeiro. Sempre. Eu entendo. Entende mesmo? Porque 3 anos atrás... Eu sei. A voz de Dan estava rouca. Sei que fiz besteira. Saí sem explicar as coisas direito. Te machuquei. O maxilar de Maya ficou tenso. Você desapareceu, Dan. Um dia você estava falando sobre o futuro e no dia seguinte você sumiu. Nenhuma explicação. Só uma mensagem dizendo que tinha que cuidar de negócios da família. Meu pai teve um ataque cardíaco. Recebi a ligação e eu só. Entrei em pânico. Lidei com tudo errado. Você poderia ter me dito isso. Eu teria entendido. Em vez disso, eu pensei. Ela deixou a frase incompleta e balançou a cabeça. Não importa agora, mas importava. Dan podia ver em seus olhos. A mágoa ainda estava lá, logo abaixo da superfície. Maya. Eu. Mamãe, tô com fome. Micah apareceu ao lado deles, puxando o jeans de Maya. Eu sei, bebê. Estamos indo para casa agora. Ela olhou para Dan. Mesmo horário amanhã? Estarei aqui. Bom. E Dan?
Obrigada por manter as coisas profissionais hoje. Dan os viu andando pelo corredor em direção ao saguão. A mãozinha de Micah estava segura na de Maya, e ela estava perguntando sobre seu dia na escola com aquela voz gentil que Dan lembrava tão bem. Ele terminou de guardar as ferramentas e as carregou em sua caminhonete. Amanhã ele começaria o trabalho de verdade, mas hoje tinha sido sobre algo completamente diferente. Hoje tinha sido sobre segundas chances e passos cuidadosos e um garotinho que queria ajudar a medir coisas. Enquanto Dan ia embora, podia ver luzes acendendo nas janelas dos apartamentos. Famílias se acomodando para a noite, fazendo jantar, ajudando com a lição de casa, lendo histórias antes de dormir. Pela primeira vez em 3 anos, Dan permitiu-se imaginar como seria fazer parte de algo assim de novo. Não entrando de cabeça, não fazendo promessas que não tinha certeza de poder cumprir, mas construindo algo devagar e com cuidado, algo que durasse. Ele pensou no rosto sério de Micah, segurando o giz de linha, no jeito que Maya relaxara um pouco quando viu Dan sendo gentil com seu filho, e na mágoa em seus olhos quando falou sobre o passado. 30 dias. Era quanto tempo ele tinha para provar que aprendera a ficar. Dan entrou em sua própria garagem e ficou sentado por um momento antes de entrar em sua casa vazia. Amanhã, ele começaria a demolição no apartamento. Ele mandaria fotos do progresso para Maya. Ele chegaria na hora, faria um bom trabalho e talvez, devagar, reconquistasse um pouco da confiança que perdera. Não ia ser fácil, mas as melhores coisas nunca são. Na manhã seguinte, Dan chegou ao Oak Court exatamente às 8 horas. Ele parou na Miller's Supply primeiro para pegar materiais, e sua caminhonete estava carregada com tudo o que precisaria para começar a demolição. Antes de subir, ele pegou o telefone e tirou uma foto da caçamba sendo entregue no estacionamento. Ele a enviou para Maya com uma mensagem simples: demolição começa hoje. Caçamba entregue no horário. A resposta dela veio rápido. Recebido. Obrigada. Dan sorriu. Maya sempre fora uma mulher de poucas palavras quando se tratava de negócios. Ela dizia o que precisava ser dito e nada mais. Carol o encontrou na entrada do prédio com café e um olhar de quem sabe. Você está nervoso, ela disse. Só quero fazer um bom trabalho. Aham. Carol destrancou a porta da frente. Maya está acordada desde as 6, garantindo que tudo está pronto para seu dia de trabalho. Colocou avisos para todos os inquilinos sobre barulho e poeira. Até colocou plástico no corredor. Dan sentiu um calor no peito. Isso era a Maya por completo pensando à frente, cuidando dos detalhes antes que virassem problemas. Na unidade 3B, Dan organizou suas ferramentas e começou a trabalhar. Demolição era sempre a parte mais bagunçada de uma reforma, mas também a mais satisfatória. Puxar o carpete velho e danificado revelou os pisos de madeira maciça por baixo. Tirar o papel de parede mostrou uma boa estrutura. Por volta das 9h30, ele ouviu passinhos no corredor. Pela porta aberta, viu Micah andando com uma senhora mais velha que Dan não reconheceu. Essa é a Sra. Patel, professora do Micah, Carol explicou, aparecendo com uma pilha de panos de plástico. Ela leva as crianças para a escola às vezes, quando os pais têm reuniões cedo. Bom dia, senhor. Dan, Micah chamou ao passar. Bom dia, amigão. Tenha um bom dia na escola. A Sra. Patel sorriu e acenou. Ela parecia o tipo de professora que realmente se importava com seus alunos, olhos pacientes, voz gentil, sapatos confortáveis para correr atrás de crianças de 5 anos. Dan trabalhou constantemente pela manhã, puxando carpete e estofamento. Os pisos de madeira velhos por baixo estavam em melhor estado do que ele esperava. Precisariam de lixamento e acabamento, mas a estrutura era sólida. Exatamente ao meio-dia, ele fez uma pausa. Aprendera anos atrás que pular o almoço só fazia a tarde arrastar. Ele sentou na pequena varanda do apartamento com um sanduíche e ligou para sua mãe. Como está indo o trabalho? Sylvia Hart perguntou sem preâmbulo. Sua mãe nunca se dava ao trabalho de conversa fiada. Bem, prédio bom, prazo razoável. E a administradora do prédio. Dan fez uma pausa. Sua mãe tinha um sexto sentido para essas coisas. O que te faz pensar que há algo especial na administradora? Você nunca me liga na hora do almoço, a menos que tenha algo na mente. Então, qual é o nome dela? Maya. E é complicado.
A maioria das coisas que valem a pena são: vai me contar ou tenho que adivinhar? Dan se viu contando à mãe sobre a ligação para o número errado, sobre ver Maya de novo, sobre Micah. Sylvia ouviu sem interromper, o que era incomum para ela. Então você machucou essa garota 3 anos atrás, fugindo para cuidar do seu pai, e agora está trabalhando no prédio dela. Sylvia resumiu quando ele terminou. É basicamente isso. E ela tem um garotinho. 5 anos, esperto como um raio. Danny. A voz de sua mãe ficou suave. Você sabe que eu amava seu pai. Mas o jeito que ele lidou com a doença, afastando todo mundo, recusando ajuda, não era a única maneira de fazer isso. Eu sei, mãe. Sabe mesmo, porque você fez a mesma coisa quando ele adoeceu. Excluiu Maya, em vez de deixá-la ajudar. Cometeu os mesmos erros que ele. Dan ficou quieto por um longo momento. Sua mãe estava certa, como de costume. Quero fazer melhor desta vez, ele disse finalmente. Então, faça melhor. Mas não se atreva a machucar aquela mulher de novo, Danielle Hart. E não se atreva a decepcionar aquele garotinho se não estiver planejando ficar por perto. Depois do almoço, Dan voltou ao trabalho. Por volta das 2 horas, Theo, da loja de ferramentas, apareceu com uma entrega de rodapés. O garoto estava ansioso para ajudar, mas inexperiente. Ele cortou 3 tábuas muito curtas antes de Dan gentilmente assumir as medidas. Não se preocupe com isso, Dan disse enquanto refazia as medidas. Todo mundo comete erros quando está aprendendo. O truque é cometer menos deles a cada vez. Maya disse que você é muito criterioso com detalhes, Theo disse, carregando as tábuas mal cortadas de volta em sua caminhonete. Maya disse isso? Sim. Ela disse para garantir que tudo estivesse perfeito, porque você nota coisas que outros empreiteiros perdem. Dan sentiu aquele calor no peito de novo. Maya tinha prestado atenção em seu trabalho, mesmo quando estavam juntos. Ela se lembrava. Às 3 horas, Dan enviou a Maya suas fotos de progresso como prometido. O apartamento parecia uma zona de construção, mas era uma destruição limpa. Tudo estava etiquetado e organizado, entulho separado para fácil remoção. Bom progresso, veio a resposta de Maya. Micah quer saber se você encontrou algum tesouro debaixo do carpete. Dan sorriu e respondeu: diga a ele que encontrei o tesouro mais importante, pisos bons e sólidos por baixo. Como encontrar os ossos de uma casa. Alguns minutos depois, ele diz que isso é super legal e quer ver os ossos amanhã. Ele pode olhar da porta depois da escola, se estiver tudo bem com você. Pode ser. Por volta das 4, Dan ouviu vozes familiares no corredor. A escola tinha acabado e Maya estava buscando Micah. Dan se pegou trabalhando um pouco mais perto da porta, só para ouvir a conversa deles. Como foi a escola hoje, bebê? Boa. Aprendemos sobre formas. A senhora. Patel disse que um retângulo é como um quadrado comprido, e eu pensei nas ferramentas de medir do Sr. Dan. Isso é um pensamento muito inteligente. Posso ver os ossos do tesouro? Se o Sr. Dan tiver tempo e for seguro. Dan apareceu na porta. Tenho tempo. Venha ver o que encontrei debaixo de todo aquele carpete velho. Os olhos de Micah arregalaram quando viu os pisos de madeira expostos. Uau! São como peças de quebra-cabeça grandes. Isso mesmo, Dan disse. Cada tábua se encaixa na próxima, e todas são presas com preguinhos minúsculos que você não vê. Micah ficou cuidadosamente na porta, como sua mãe ensinara, mas esticou o pescoço para ver tudo. Você vai deixá-los brilhantes? Vou lixá-los primeiro para ficarem lisos, depois colocar um óleo especial para deixá-los bonitos de novo, como loção para pisos. Dan riu. Mais ou menos isso, sim. Maya sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Dan vira dela desde que começara a trabalhar. Devemos deixar o Sr. Dan terminar por hoje. Você tem lição de casa. Tá bom, mamãe. Micah olhou para Dan seriamente. Você vai me mostrar mais tesouro amanhã? Se eu encontrar algum, você será o primeiro a saber. Naquela noite, Dan sentou-se em sua cozinha com comida chinesa para a viagem e seu cronograma do projeto. Ele estava no caminho certo para o prazo de 30 dias, talvez até um pouco adiantado. O lixamento do piso levaria 2 dias inteiros, mas depois disso seria só pintura, instalação de acessórios e limpeza final. O celular dele vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Dan. Aqui é o Reggie. A Maya me deu seu número. Precisamos conversar.
Dan encarou a mensagem por um longo momento. Reggie. O pai do Micah, presumivelmente. Era exatamente o que Dan temia. Sobre o que você quer conversar? Você trabalhando no prédio da Maya, perto do meu filho. Estou fazendo um trabalho, nada mais. É o que você diz. Mas eu sei quem você é. A Maya me falou sobre você anos atrás. A mandíbula de Dan se tensionou. O que quer que a Maya tivesse contado ao Reggie provavelmente não era elogioso. E Dan não podia culpá-la por isso. Me encontre amanhã depois do trabalho. Estacionamento atrás do Murphy's Diner na 5ª Rua, 18 horas. Dan não queria encontrar Reggie. Não queria drama ou confronto. Mas também entendia que aquele homem era o pai do Micah. E Dan ia respeitar isso. Estarei lá. Na manhã seguinte, era quarta-feira, terceiro dia do projeto. Dan chegou cedo para começar o lixamento do piso. O trabalho era barulhento e empoeirado, mas também gratificante. Cada passada da lixadeira revelava mais da beleza natural da madeira. A Maya passou por volta das 10 com protetores auriculares para os outros inquilinos e uma placa para a porta da frente avisando sobre o barulho. Quanto tempo vai levar o lixamento? Ela perguntou, levantando a voz por cima da máquina. 2 dias. Hoje e amanhã. Depois disso, é só trabalho silencioso, tingir, pintar, instalar acessórios. Ela acenou com a cabeça e o deixou trabalhar. Mas Dan percebeu que ela o verificou mais 2 vezes durante a manhã, sempre com algum motivo legítimo, trazendo água engarrafada para ele, perguntando sobre o controle da poeira, certificando-se de que a lona plástica estava segura. No almoço, a Sra. Delgado bateu em sua porta com uma garrafa térmica de sopa e uma expressão preocupada. Aquele menino Micah tem perguntado por você a manhã toda, ela disse. Ele está preocupado que a máquina barulhenta tenha machucado seus ouvidos. O peito de Dan apertou. Ele está preocupado comigo? Dócil, criança. Ele disse a Maya que máquinas grandes podem ser perigosas e talvez alguém devesse verificar você. Onde ele está agora? A Maya o levou para almoçar no restaurante. Queria tirá-lo do barulho por um tempo. Depois do almoço, o lixamento foi mais rápido. Dan tinha encontrado seu ritmo e os pisos estavam respondendo lindamente. Este apartamento ficaria deslumbrante quando ele terminasse. Por volta das 3:30, ele ouviu vozes no corredor e desligou a lixadeira. Maya e Micah haviam voltado do almoço e Micah estava praticamente pulando de animação. Já está seguro para ver agora? Micah chamou. Dan verificou o nível de poeira e acenou para eles se aproximarem da porta. Dêem uma olhada nisso. Até a Maya suspirou quando viu o piso. O lixamento havia revelado um carvalho cor-de-mel deslumbrante, com veios naturais que pareciam água corrente. Nossa! Maya exalou. Dan, isso é lindo. Estava escondido debaixo daquele carpete velho e anos de negligência. Só precisava que alguém lhe desse atenção. Micah pressionou o nariz quase até o batente da porta. Parece o oceano, com ondas e tudo. Isso é o veio da madeira, Dan explicou. Cada árvore cresce de forma diferente, então cada tábua tem seu próprio padrão. É como uma impressão digital. Árvores têm impressões digitais? Mais ou menos. Nenhuma é exatamente igual. Maya ainda estava olhando para o piso. O Sr. Levin vai ficar encantado. Isso agrega valor real ao apartamento. Deve ficar ainda melhor amanhã depois do lixamento final. Depois vamos aplicar o acabamento para proteger e dar brilho. Naquela noite, Dan dirigiu até o Murphy's Diner 15 minutos mais cedo. Ele queria ver Reggie antes que Reggie o visse, ter uma noção do que estava enfrentando. Reggie era um homem alto e magro, mais ou menos da idade de Dan, com rosto angular e olhos desconfiados. Ele já estava sentado em uma mesa no canto quando Dan chegou, tomando uma xícara de café e checando o celular. Dan comprou café para si e se aproximou. Reggie? É. Reggie gesticulou para a cadeira vazia. Sente. Eles se estudaram por um momento. Dan esperava hostilidade, mas o que viu nos olhos de Reggie era algo mais complicado, preocupação, talvez até medo. Você quer me dizer do que se trata? Dan perguntou. É sobre meu filho e a mãe dele. Você já magoou a Maya uma vez. Não vou deixar acontecer de novo. Não planejo magoar ninguém. Planos mudam. Reggie inclinou-se para a frente. Olha, eu sei que não sou o pai do ano. Vejo o Micah quando posso, mas viajo a trabalho.
A Maya faz todo o trabalho pesado, mas aquele menino é tudo para mim. Dan acenou com a cabeça. Posso ver isso? Pode? Porque do meu ponto de vista, você é um cara que partiu o coração da Maya e agora está rondando o filho dela, fazendo o bonzinho. Crianças se apegam fácil. Se você desapontar o Micah, não vou. Como eu sei disso? Como a Maya sabe disso? Dan ficou em silêncio por um longo momento. Eram perguntas justas, e Reggie merecia respostas honestas. Você não sabe, Dan disse finalmente. E nem a Maya. Tudo que posso fazer é aparecer todos os dias e fazer o que digo que vou fazer. Cumprir minhas promessas, não importa quão pequenas sejam. Tipo o quê? Tipo dizer ao Micah que vou mostrar como os pisos ficaram depois do lixamento e realmente mostrar. Tipo mandar fotos do progresso para a Maya quando disser que vou. Tipo terminar este trabalho no prazo e dentro do orçamento. Reggie o estudou. Só isso. Você vai se provar com fotos de piso? Vou me provar com tudo. Cada coisa, todos os dias. Porque a Maya está certa em não confiar em mim ainda, e você está certo em se preocupar com o Micah. Eu estraguei tudo antes. Não vou estragar de novo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora da janela do restaurante, a luz da noite estava desaparecendo, e as pessoas estavam indo para a casa do trabalho. A Maya nunca me contou exatamente o que aconteceu entre vocês dois, Reggie disse. Só que você foi embora quando as coisas ficaram sérias. Meu pai teve um ataque cardíaco. Eu entrei em pânico e lidei com tudo errado. Eu deveria ter pedido ajuda, em vez de afastar todo mundo. E agora? Agora eu sei melhor. Reggie terminou seu café e se levantou. Espero que sim, porque aquele menininho já passou por decepção suficiente para uma vida inteira. Dan o viu sair, entendendo mais do que Reggie provavelmente percebia. Maya não era a única que tinha sido magoada por homens ausentes. Micah havia aprendido cedo que as pessoas podiam desaparecer sem aviso. Não era à toa que Maya era tão cuidadosa. Não era à toa que ela mantinha limites tão claros. Dan dirigiu para casa pensando em promessas cumpridas e confiança conquistada lentamente. Amanhã, ele terminaria o lixamento do piso e mandaria fotos para a Maya. Amanhã, ele mostraria ao Micah como a madeira ficou depois do polimento final. Amanhã, ele faria exatamente o que disse que faria. Não era muito, mas era um começo. De volta ao Oak Court, Maya estava colocando Micah na cama, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Reggie. Falei com o Dan. Parece ok, ainda de olho nas coisas. Maya suspirou e colocou o celular de lado. Ela agradecia que Reggie cuidasse do Micah, mas a conversa provavelmente não tinha sido necessária. Dan não tinha sido nada além de profissional e gentil desde que começou a trabalhar. Ainda assim, ao apagar a luz do Micah e ir para seu próprio quarto, Maya se pegou pensando nos lindos pisos que Dan havia revelado. Como ele tinha pegado algo que parecia arruinado e encontrado o tesouro escondido por baixo. Talvez algumas coisas valessem o trabalho lento da restauração. Talvez algumas coisas pudessem se tornar bonitas novamente, com tempo, paciência e cuidado suficientes. Mas talvez era uma palavra perigosa quando se tratava de assuntos do coração, especialmente quando seu filho de 5 anos estava começando a perguntar quando o Sr. Dan voltaria amanhã. A manhã de quinta-feira trouxe aquele ar fresco de outubro que faz tudo parecer possível. Dan chegou ao Oak Court com seu equipamento de lixamento final e uma garrafa térmica de café, a marca favorita da Maya. Embora não tivesse certeza se teria coragem de oferecer a ela, ele mal havia começado a descarregar quando Micah veio correndo pelo estacionamento, sua mochila saltando atrás dele. Sr. Dan, hoje é o dia que os pisos ficam brilhantes? Maya o seguiu em um ritmo mais razoável, mas Dan podia ver que ela estava sorrindo. Alguém tem perguntado sobre o acabamento do piso desde as 6 da manhã. Hoje é o dia, amigão, Dan confirmou. Quer ver como os pisos estão agora que todo o lixamento está feito? Micah acenou ansiosamente, e todos subiram até a unidade 3B. Quando Dan abriu a porta, Maya suspirou suavemente. Os pisos estavam deslumbrantes, lisos como vidro e brilhando com tons naturais de mel. É como um espelho de madeira, Micah sussurrou. Quase, Dan disse. Hoje vou aplicar a camada protetora que faz brilhar de verdade e o mantém seguro, como protetor solar para pisos. Dan riu.
Exatamente como protetor solar para pisos. Muito bem pensado. Maya estava passando a mão pelo batente da porta, olhando para o trabalho. Dan, este é um trabalho incrível. Estes pisos estão mais bonitos do que qualquer um nos prédios novos do centro. Eles só precisavam que alguém dedicasse tempo a eles. Seus olhos se encontraram por um momento, e Dan viu algo suave na expressão de Maya. Então Micah puxou a mão dela. Mamãe, vamos nos atrasar para a escola. Você tem razão, querido. Maya olhou de volta para Dan. Mesmo esquema de verificação hoje? Na verdade, vou precisar manter as pessoas fora enquanto o acabamento seca. Provavelmente até amanhã de manhã. Mas vou mandar fotos a cada poucas horas. Tudo bem. Maya fez uma pausa. Dan, obrigada por ser tão paciente com todas as perguntas do Micah. Gosto das perguntas dele. Ele pensa nas coisas de maneiras interessantes. Depois que eles foram embora, Dan começou a aplicar o acabamento no piso. Era um trabalho preciso e cuidadoso que exigia concentração total. Um erro, uma pegada ou partícula de poeira, e ele teria que lixar aquela seção e começar de novo. Por volta das 10, a senhora Delgado apareceu com um prato de muffins caseiros e uma expressão curiosa. A Maya me disse que vocês já se conheciam, ela disse, sem rodeios. Dan parou seu trabalho. Sim, senhora. Alguns anos atrás. E agora você está de volta, só para o trabalho. A senhora Delgado lhe deu um olhar que dizia que ela não nasceu ontem. Aham. Sabe, eu tenho observado pessoas por 70 anos. Consigo dizer quando alguém está só fazendo um trabalho e quando alguém está tentando se redimir. Dan não soube o que dizer a isso. Aquela garota foi magoada, a senhora Delgado continuou. Mas ela tem um bom coração. E aquele menininho precisa mais de estabilidade do que de emoção. Eu entendo. Entende mesmo? Porque estabilidade não é sobre gestos grandiosos. É sobre aparecer na terça, quando você disse que apareceria na terça. É sobre querer dizer o que diz e dizer o que quer dizer. Dan acenou com a cabeça. Sim, senhora. Bom. A senhora Delgado deu um tapinha em seu ombro. Coma um muffin. Um homem trabalha melhor com algo caseiro na barriga. A manhã passou em silêncio. Dan mandou fotos do progresso para Maya a cada 2 horas, como prometido. As respostas dela eram breves, mas apreciativas. Os pisos estão incríveis. O Sr. Levin vai ficar impressionado. O Micah quer saber se eles cheiram a árvores de Natal. Dan sorriu e respondeu. Diga a ele que cheiram a possibilidades. Por volta do meio-dia, Carol bateu na porta com o almoço de Dan e algumas notícias. O Sr. Levin vem hoje à tarde para uma inspeção antecipada, ela disse. Quer ver como as coisas estão progredindo antes do fim de semana. Tudo está dentro do cronograma. Os pisos devem estar prontos para tráfego amanhã. A Maya está nervosa. Ela realmente quer que este trabalho corra bem. A administração de prédios é competitiva por aqui e ela ainda está se provando. Dan sentiu um nó se formar no estômago. Ele sabia que este trabalho era importante para a Maya profissionalmente, mas não tinha percebido quanta pressão ela estava sofrendo. Não vou decepcioná-la, ele disse. Acredito que não vai, Carol respondeu. Mas acreditar e saber são coisas diferentes. Naquela tarde, o Sr. Levin chegou com uma prancheta e uma expressão séria. Ele era um homem magro na casa dos 60, que parecia ter passado a vida lidando com empreiteiros que faziam promessas que não podiam cumprir. Maya os encontrou na porta do apartamento, e Dan podia ver a tensão em seus ombros. Os pisos ainda estão secando, Dan explicou. Mas você pode ver a qualidade da porta. O Sr. Levin espiou para dentro do apartamento e ficou imóvel. Depois de um longo momento, ele entrou cuidadosamente, permanecendo na passarela plástica que Dan havia colocado. Estes são os pisos originais? Sim, senhor. Estavam debaixo do carpete. Só precisavam de uma restauração adequada. O Sr. Levin percorreu o perímetro da sala, examinando o trabalho de Dan. Este é um trabalho excepcional. Isso agrega valor significativo à unidade. Os ombros de Maya relaxaram visivelmente. Como está o cronograma? Perguntou o Sr. Levin. A pintura começa segunda, os acessórios na terça, a limpeza final na quarta. Você terá um apartamento pronto para morar até a próxima sexta. Excelente. O Sr. Levin fez anotações em sua prancheta. Maya, este é exatamente o tipo de trabalho que quero ver em meus prédios. Profissional,
de qualidade, dentro do cronograma. Depois que o Sr. Levin foi embora, Maya ficou no corredor com Dan. Obrigada, ela disse baixinho. Sei que você não precisava ter tanto cuidado com esses pisos, mas teve. Sempre faço o meu melhor trabalho. Eu me lembro. A voz de Maya era suave. Você nunca fez nada pela metade. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando a luz da tarde entrar pelas janelas do corredor. Dan, posso te perguntar uma coisa? Claro. A ligação de segunda. Há quanto tempo você tinha meu número nos seus contatos? Dan temia essa pergunta, mas Maya merecia a verdade. Há uns 6 meses. Um cara com quem trabalho às vezes adicionou um monte de fornecedores a um grupo de mensagens. Seu número veio com os contatos de piso, mas estava rotulado errado. Vi seu nome e guardei. Por 6 meses. Por 6 meses. Maya ficou em silêncio por um longo tempo. Você já pensou em ligar? Antes de segunda? Quero dizer, todo dia. Por que não ligou? Porque não sabia o que dizer. Desculpe ter desaparecido quando as coisas ficaram difíceis. Parecia pouco e tarde demais. Seria um começo. Dan sentiu o peso das oportunidades perdidas, das chances não aproveitadas. Sinto muito, Maya, por tudo. Antes que Maya pudesse responder, eles ouviram a voz de Maika ecoando da escada. A escola tinha acabado e ele estava subindo as escadas correndo à frente da Sra. Patel. Mamãe, o Sr. Dan está aqui? Os pisos já terminaram de ficar brilhantes? Estou aqui, amigão, Dan chamou. Mas os pisos precisam dormir durante a noite antes que alguém possa andar neles. Maika apareceu no topo das escadas, um pouco sem fôlego. Pisos dormem? A camada brilhante que coloquei precisa de tempo para endurecer, como quando você pinta um quadro e tem que deixar secar. Ah! Maika acenou seriamente. Posso ver eles dormindo. Dan mostrou a Maika os pisos acabados da porta. O rosto da criança se iluminou de encantamento. Parece água, como um lago de madeira. O que você acha, Maika? Maya perguntou. Você gosta de como o Sr. Dan consertou os pisos? Eu amo eles. São os pisos mais bonitos do mundo inteiro. Dan sentiu seu peito apertar com uma emoção inesperada. Ele havia restaurado muitos pisos ao longo dos anos, mas nenhum tinha importado tanto quanto a aprovação daquele menininho. Naquela noite, Dan estava limpando suas ferramentas quando seu celular tocou. O número de sua mãe apareceu na tela. Oi, mãe. Como está indo o projeto do piso? Bem. Muito bem. O proprietário ficou impressionado e a Maya parece satisfeita. E o menininho? Dan sorriu. Ele disse que são os pisos mais bonitos do mundo inteiro. Garoto esperto. Sylvia fez uma pausa. Danny, preciso te contar uma coisa. Encontrei algo limpando a escrivaninha do seu pai. O estômago de Dan embrulhou. Seu pai já havia partido há 2 anos, mas ainda havia caixas com as coisas dele que Sylvia não tinha conseguido mexer. Que tipo de coisa? Uma carta, endereçada a Maya, na sua letra. Está selada, datada de cerca de 3 anos atrás. Dan sentou-se pesadamente. Ele se lembrava daquela carta. Tinha escrito na noite antes de sair da cidade para cuidar de seu pai, tentando explicar tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Mas no caos da crise médica de seu pai, ele nunca a enviou. Achei que tivesse jogado fora, ele disse baixinho. Estava na gaveta da escrivaninha dele. Acho que talvez ele estivesse guardando para você. Dan fechou os olhos. Seu pai sabia o quanto a Maya significava para ele, tinha visto o quanto Dan se arrependia da forma como lidou com as coisas. Mãe, eu não sei se... Não estou te dizendo o que fazer com ela, Sylvia interrompeu. Só estou te dizendo que ela existe. O que você faz com essa informação é com você. Depois que sua mãe desligou, Dan ficou sentado em sua caminhonete por um longo tempo. Uma carta de 3 anos atrás, cheia de palavras que ele nunca teve coragem de dizer. Explicações, desculpas e promessas que teve medo de fazer. A pergunta era, essas palavras ainda significariam alguma coisa agora? Na manhã seguinte, sexta-feira, Dan chegou cedo para verificar os pisos. Eles estavam perfeitos lisos, brilhantes e completamente secos. Ele tirou fotos e as enviou para a Maya com uma mensagem. Pisos prontos. Passando para a preparação para a pintura hoje. A resposta de Maya veio rapidamente. Eles estão lindos. O Maika vai pirar quando vê-los. Dan passou a manhã protegendo rodapés
e cobrindo acessórios para a pintura. Era um trabalho detalhado, mas lhe dava tempo para pensar na carta, nos 3 anos de conversas perdidas, se algumas desculpas poderiam ser suficientes. Por volta das 10, Maya apareceu com Micah, que estava praticamente vibrando de animação. Já posso andar neles agora? Posso. Posso. Tire os sapatos primeiro, Maya instruiu. Micah chutou os tênis e pisou cuidadosamente no piso reluzente com os pés de meia. Ele andou alguns passos, depois soltou um sorriso enorme. Mamãe, é como andar em um espelho. Olha. Ele deslizou pela madeira lisa, com os braços abertos para se equilibrar. Cuidado, querido, Maya disse, mas estava sorrindo. Dan os observou juntos, Maya paciente e gentil, Micah cheio de alegria e encantamento. Era disso que ele tinha desistido 3 anos atrás. Desse calor, dessa possibilidade de família, dessa chance de fazer parte de algo maior que ele mesmo. Sr. Dan, Micah disse, parando de deslizar na frente dele. Obrigado por deixar os pisos tão bonitos. De nada, amigão. Quer me ajudar a pintar na semana que vem? Os olhos de Micah arregalaram. Sério? Micah, Maya começou a dizer. Só as partes seguras. Dan a tranquilizou. Talvez ele pudesse me ajudar a escolher as cores da tinta. Posso, mamãe, por favor? Maya olhou para Dan, depois para o rosto esperançoso de seu filho. Veremos. Naquela tarde, Maya passou por lá, enquanto Micah estava em um programa extracurricular. Você não precisa incluí-lo em tudo, ela disse. Sei que crianças podem ser. Demais quando você está tentando trabalhar. Gosto de tê-lo por perto. Ele torna o trabalho mais divertido. Maya encostou-se no batente da porta, observando Dan limpar seus pincéis. Ele está se apegando a você. Isso é um problema? Ainda não sei. Dan colocou o pincel de lado e olhou para ela. Maya, eu quis dizer o que disse ontem. Sinto muito pela forma como fui embora. Eu deveria ter ficado e enfrentado as coisas difíceis com você. Por que não ficou? Porque eu tinha 27 anos. Estava assustado e tinha visto o casamento dos meus pais desmoronar quando os tempos ficaram difíceis. Pensei que amar significava proteger ela dos meus problemas, não compartilhá-los. Maya ficou em silêncio por um longo momento. E agora? Agora eu sei que amar significa ficar, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Dan, não estou pedindo nada, ele disse rapidamente. Só queria que você soubesse que aprendi algumas coisas, sobre o que importa, sobre o que dura. Maya acenou lentamente. Preciso ir. O programa do Micah termina às 4. Maya? Dan chamou quando ela chegou à porta. Qual é a cor favorita dele? Do Micah? Azul, como o oceano. Azul, então. Depois que Maya foi embora, Dan ficou sozinho no apartamento com seus pisos perfeitos e paredes recém-protegidas. Em 3 anos ele havia aprendido a ficar quando as coisas ficavam difíceis. Aprendera que fugir não resolvia nada e custava tudo. A questão era se Maya lhe daria uma chance de provar isso. Lá fora, a luz da tarde já começava a desaparecer. Logo seria inverno e os dias ficariam mais curtos. Mas por enquanto, ainda havia luz suficiente para ver claramente. Ainda havia tempo para fazer o trabalho cuidadoso de reconstruir a confiança. Dan pegou seu pincel e voltou ao trabalho. Amanhã era sábado, e ele prometera a Micah que escolheriam as cores da tinta. Era uma promessa pequena, mas Dan havia aprendido que pequenas promessas cumpridas eram a base de coisas maiores, e desta vez ele estava planejando construir algo que durasse. A manhã de sábado amanheceu clara e ensolarada. Dan chegou ao Oak Court às 9 horas, mesmo sendo fim de semana. Ele prometera a Micah que olhariam as cores da tinta hoje e não ia quebrar essa promessa. Maya o encontrou no saguão, parecendo mais relaxada do que ele a vira a semana toda. Ela usava jeans e um suéter amarelo claro, e o cabelo solto caía sobre os ombros. Você não precisava vir no sábado, ela disse. Eu disse ao Micah que escolheríamos as cores hoje. Além disso, quero me adiantar. Micah desceu as escadas aos saltos, com os braços cheios de livros da biblioteca sobre cores e arte. Sr. Dan, eu estudei. Vamos ver o que você aprendeu, disse Dan, ajoelhando-se para ficar na altura de Micah. Micah abriu um dos livros em uma página sobre as cores do oceano.
O azul pode ser claro como o céu ou escuro como a água profunda. E tem azul esverdeado e azul arroxeado e azul acinzentado. Uau! Você realmente estudou. O que você acha que ficaria bom no apartamento? Micah considerou isso com muita seriedade. O piso é como mel. Então talvez paredes azul céu, tipo mel e céu, juntos. Dan olhou para Maya. O que você acha? Acho, disse Maya, que parece perfeito. Eles passaram a manhã na loja de tintas, onde Micah levou suas funções de escolher cores muito a sério. Ele segurava as amostras contra a luz, comparava tons lado a lado e fez uma dúzia de perguntas ao vendedor sobre como a tinta era feita. Micah finalmente declarou, segurando um azul claro que era exatamente a cor de um céu de verão limpo. É este. Excelente escolha, amigão, disse Dan. Você tem um bom olho para cores. Enquanto Dan carregava as latas de tinta em sua caminhonete, Maya observou Micah pular adiante para a próxima vitrine. Você sabe que ele vai querer ajudar a pintar, certo? Ela disse. Eu estava torcendo por isso. Posso arrumar um rolinho pequeno para as partes seguras. Dan, você não precisa. Eu quero. Dan interrompeu suavemente. Maya, eu gosto de estar perto do Micah. Ele é um ótimo garoto e deixa tudo mais divertido, a não ser que você não queira que ele ajude. Maya ficou quieta por um momento. Ele nunca teve um homem na vida dele que o incluísse em coisas assim. O pai dele. Ela deixou a frase incompleta. E o pai dele? Reggie não é um homem mau, mas ele vê o Micah na agenda dele quando é conveniente. Ele não pensa em incluir Kelo nas coisas do dia a dia. Dan sentiu uma onda de proteção por Maya e Micah. Bem, pintar paredes é definitivamente uma coisa do dia a dia, e eu poderia usar um bom assistente. Naquela tarde, Maya montou uma barraca de limonada no pátio, enquanto Dan fazia o preparo no apartamento. Era aquele tipo de dia perfeito de outono que fazia todo mundo querer ficar do lado de fora. Por volta das 3 horas, um carro prateado entrou no estacionamento. Dan observou da varanda do apartamento enquanto Reggie saía e caminhava em direção ao pátio. Micah viu o pai e correu até ele, com o rosto se iluminando. Papai, eu vou ajudar o Sr. Dan a pintar amanhã. Dan não conseguia ouvir a conversa, mas podia ver a expressão de Reggie mudar. O homem olhou para o prédio de apartamentos, vasculhando as janelas até seus olhos encontrarem Dan. Alguns minutos depois, Maya subiu as escadas com Micah. Reggie quer levar o Micah para comer pizza, ela disse baixinho. Eu disse a ele, busca às 4, volta às 5:30, sem exceções. Dan acenou com a cabeça. Justo. Mamãe, posso contar ao papai sobre os fundos do oceano? Perguntou Micah. Claro, querido. Vá pegar seu casaco. Depois que Micah saiu com Reggie, Maya ajudou Dan a terminar o preparo para a pintura. Eles trabalharam em um silêncio confortável, passando fita nas molduras e estendendo panos de proteção. Posso te perguntar uma coisa? Disse Maya quando terminaram. Claro. Quando você foi embora, 3 anos atrás, havia outra pessoa? Dan parou o que estava fazendo e olhou para ela. Não, Maya, não. Nunca houve mais ninguém. Então, por quê? Porque eu fui um covarde, disse Dan simplesmente. Meu pai estava doente, minha mãe estava desmoronando, e eu não sabia como ser o que você precisava e cuidar da minha família ao mesmo tempo. Então eu fugi. Você poderia ter pedido ajuda. Eu sei disso agora. Mas eu tinha 27 anos e era estúpido e achava que os homens deviam lidar com tudo sozinhos. Maya sentou-se no parapeito da janela, olhando para o pátio. Eu esperei você voltar. Por quanto tempo? 6 meses. Eu ficava pensando que você ligaria, ou apareceria, ou mandaria uma carta. Alguma coisa. O peito de Dan apertou. Ele pensou na carta que sua mãe tinha encontrado, nas palavras que ele teve medo demais de enviar. Maya, tem algo que eu preciso te contar. Minha mãe encontrou. Uma batida na porta o interrompeu. Carol apareceu com uma expressão preocupada. Maya, querida, você precisa ver isso. Ela ergueu o celular. Kayla postou um vídeo no chat do prédio. Maya pegou o telefone e Dan viu o rosto dela mudar enquanto assistia ao que quer que estivesse na tela. O que é? Dan perguntou. Maya entregou-lhe o telefone. O vídeo mostrava ele e Reggie perto do estacionamento, a conversa da noite anterior. Dan não conseguia ouvir o áudio, mas a linguagem corporal deles parecia tensa, de confronto. Kayla escreveu,
Contratante versus pai do garoto, disse Carol. Já tem 15 comentários. Dan rolou os comentários. A maioria era só curiosa, mas alguns estavam preocupados com drama no prédio. Isso pode ser um problema, disse Maya baixinho. O Sr. Levin não gosta de nada que faça seus prédios parecerem instáveis. Antes que Dan pudesse responder, o telefone de Maya tocou. O nome do Sr. Levin apareceu na tela. Preciso atender. Maya atendeu a ligação e saiu para a varanda. Dan não conseguia ouvir a conversa, mas podia ver os ombros de Maya ficando mais tensos a cada minuto que passava. Ela voltou para dentro pálida. Ele quer se encontrar segunda de manhã, ela disse. Está preocupado com conflitos interpessoais afetando o ambiente de trabalho. Maya, me desculpe. Vou falar com ele. Explicar que foi só. Não. Maya balançou a cabeça. Dan, eu acho que precisamos de um pouco de espaço, até isso se resolver. Dan sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dele. O que isso significa? Significa que você termina o trabalho, mas mantemos as coisas estritamente profissionais, sem mais incluir o Micah, sem mais conversas pessoais. Só trabalho. Maya. Eu tenho que proteger meu emprego, Dan, e tenho que proteger o Micah. Ele está se apegando demais. E se tudo isso desmoronar, Dan entendeu. Maya tinha trabalhado demais para chegar onde estava, para arriscar por um homem que já a tinha deixado uma vez. E Micah tinha sido decepcionado por adultos demais para arriscar outra mágoa. Eu entendo, disse Dan baixinho. Vou terminar o trabalho. Limpo, profissional, no prazo. Maya acenou com a cabeça, sem olhar nos olhos dele. Obrigada. Às 5:30, Reggie trouxe Micah de volta. O garotinho entrou no apartamento cheio de empolgação com o jantar de pizza e pronto para ajudar na pintura. Amanhã pintamos as paredes de azul céu, anunciou Micah. Né, Sr. Dan? A garganta de Dan pareceu apertar. Na verdade, amigão, acho que preciso focar em terminar o trabalho rápido. Pintura provavelmente é bagunçado demais para ajudantes. O rosto de Micah caiu. Mas você disse que eu podia ajudar. Eu sei que disse, mas às vezes os planos têm que mudar. Mas você prometeu. A palavra atingiu Dan como um soco. Ele tinha prometido. E agora estava quebrando essa promessa, assim como todos os outros adultos que tinham decepcionado aquele garotinho. Me desculpe, Micah, disse Dan, odiando a si mesmo. Talvez outra hora. Micah parecia confuso e magoado. Ele virou-se para a mãe. Mamãe, por que eu não posso mais ajudar? O Sr. Dan tem muito trabalho a fazer, querido. Precisamos deixá-lo focar. Dan observou Micah tentar processar isso. Viu o exato momento em que a luz se apagou em seus olhos. Era o olhar de uma criança aprendendo, de novo, que adultos nem sempre cumprem suas promessas. Vamos, Micah, disse Maya suavemente. Vamos para casa. O senhor. Dan precisa trabalhar. Depois que eles saíram, Dan sentou-se sozinho no apartamento cercado por latas de tinta e panos de proteção. Lá fora, o sol estava se pondo e famílias chamavam seus filhos para o jantar. Dan pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, preciso que você me traga aquela carta. No domingo de manhã, Dan pintou sozinho. A cor azul céu ficava linda contra o piso cor de mel, mas ele não conseguia apreciar. Só conseguia pensar no rosto decepcionado de Micah. Sua mãe chegou por volta do meio-dia com um envelope de papel pardo. Estava na escrivaninha do seu pai, em uma pasta marcada importante, disse Sylvia, entregando-o a ele. Dan reconheceu sua própria caligrafia no envelope. O nome e endereço de Maya de 3 anos atrás, escritos no rabisco desesperado de um homem tentando explicar o inexplicável. O que diz? Perguntou Sylvia. Não me lembro exatamente. Escrevi na noite antes de eu ir embora. Todas as coisas que eu não sabia como dizer a ela pessoalmente. Talvez ela precise ouvir essas coisas agora. Dan balançou a cabeça. É tarde demais. Estraguei tudo de novo. Fiz promessas que não pude cumprir. Para o Micah, eu disse a ele que ele podia ajudar a pintar. Então Maya disse que precisávamos manter as coisas profissionais e eu tive que quebrar minha promessa. Você devia ter visto o rosto dele, mãe, como se todos os outros adultos na vida dele tivessem o decepcionado. Sylvia ficou quieta por um longo momento. Danny, o que importa mais? O seu orgulho ou a confiança daquele garotinho? Como assim? Quero dizer,
Talvez o jeito de consertar isso não seja recuar. Talvez seja dar um passo à frente. Mostrar a Maya e ao Micah que você é o tipo de homem que luta pelo que importa, mesmo quando é difícil. Naquela noite, Dan terminou a pintura. O apartamento estava deslumbrante, piso mel, paredes azul céu, molduras brancas nítidas. Era o tipo de espaço que faria alguém feliz ao voltar para casa. Mas Dan se sentia vazio. Ele tinha criado algo bonito e não tinha ninguém para compartilhar. Na segunda de manhã, Dan chegou cedo para começar nos acessórios. Ele estava instalando um novo espelho no banheiro quando ouviu vozes no corredor. O Sr. Levin tinha chegado para sua reunião com Maya. Dan não conseguia ouvir a conversa, mas sabia que o emprego de Maya estava em jogo. 1 hora depois, Maya bateu na porta. Ela parecia cansada e estressada. Como foi? Perguntou Dan. Ele não está feliz com o vídeo. Ele quer o trabalho terminado rápida e silenciosamente, sem mais complicações. Dan acenou com a cabeça. Estarei fora daqui até quinta, talvez quarta, se eu me esforçar muito. Obrigada. Maya começou a sair, então parou. Dan? Micah fica perguntando quando pode ver as paredes pintadas. Eu disse a ele talvez quando você terminar completamente. Claro. Eu aviso quando estiver pronto para visitas. Maya saiu e Dan voltou ao trabalho. Mas as palavras de sua mãe não paravam de ecoar em sua mente. O que importa mais? O seu orgulho ou a confiança daquele garotinho? Naquela noite, Dan tomou uma decisão. Ele dirigiu até o apartamento de Maya e bateu em sua porta. Maya atendeu, surpresa ao vê-lo. Dan, o que você está fazendo aqui? Preciso te dar uma coisa. Ele estendeu o envelope de papel pardo. Escrevi uma carta para você 3 anos atrás, na noite antes de eu ir embora. Nunca enviei, mas talvez você deva ler agora. Maya pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dan e Maya, eu vou terminar o apartamento, mas não vou quebrar minha promessa ao Micah. Amanhã, quando ele chegar da escola, se estiver tudo bem com você, quero mostrar a ele as paredes pintadas e quero deixá-lo me ajudar em uma coisinha, porque promessas feitas a crianças nunca devem ser quebradas. Antes que Maya pudesse responder, Dan se afastou. Ele tinha dito o que precisava dizer. Agora cabia a ela. De volta à sua caminhonete, Dan ficou sentado no estacionamento por um longo momento. Pelas janelas dos apartamentos, ele podia ver famílias se acomodando para a noite. Crianças fazendo lição de casa nas mesas da cozinha, pais preparando o jantar, a magia comum da vida diária. Amanhã, ele descobriria se ainda tinha uma chance de fazer parte de algo assim, ou se seus erros do passado tinham custado a ele o único futuro que ele realmente quis. De qualquer forma, ele ia cumprir sua promessa a um garotinho que acreditava que adultos deveriam fazer o que dizem que vão fazer, porque algumas coisas importavam mais do que orgulho, mais do que medo, mais do que o conforto de jogar pelo seguro. Algumas coisas valiam a pena lutar, mesmo que você não tivesse certeza de que poderia vencer.